A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é a lenda de uma dívida, de Selma Lagerlöf. A primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de literatura chegou à leitura de ouvido e, com sua imaginação fértil e a sua percepção espiritual. Esse texto que a gente vai ouvir é o discurso que ela deu no dia que ela ganhou lá na cerimônia, né? Lá do Nobel Prize. E, né, é uma história, o discurso dela é uma história, né? Nossa, muito boa. Então vamos lá, boa leitura. O Livro das Lendas, de Selma Lagerlöf. Tradução de Pepita de Leão. A lenda de uma dívida. Contada no banquete do Prêmio Nobel, a 10 de dezembro de 1909. Foi há poucos dias. Encontrava-me no comboio a caminho de Estocolmo. O dia declinava e já não se via bem no compartimento. Os meus companheiros conversavam, cada um no seu canto, mas eu conservava-me calada, escutando o ruído do comboio a correr sobre os carris. Enquanto escutava, ia rememorando as ocasiões em que tomara o comboio para Estocolmo. Na maioria dos casos, fora por um motivo desagradável. Tinha ido ali para submeter-me a exames, ou ainda com manuscritos à procura de editor. Desta vez, era para receber o Prêmio Nobel, e não estava longe de pensar que isso também não era muito divertido. Vivera todo o outono em minha casa, em Värmland, dentro da maior solidão, e agora ia ser forçada a aparecer no meio de uma multidão de pessoas. Era como se, no meu insulamento, tivesse tomado medo à vida e aos seres humanos, e sentia uma verdadeira angústia perante a ideia de ser de novo obrigada a mostrar-me na sociedade. Contudo, no íntimo, sentia sem dúvida uma felicidade imensa por ir receber o prêmio e tentava abafar a minha angústia pensando naqueles que se alegrariam com a minha alegria. Era uma porção de velhos amigos, eram os meus. Era sobretudo e acima de tudo a minha velha mãe, que eu deixara sozinha em casa muito satisfeita por ter vivido o suficiente para assistir a este grande acontecimento. Ao mesmo tempo, atravessou-me o espírito a lembrança do meu pai. Sentia um doloroso pesar por sabê-lo morto e não poder contar-lhe que obtivera o Prêmio Nobel. Sabia que ninguém no mundo se teria alegrado mais que ele. Jamais encontrara criatura alguma animada de tão grande amor, de um respeito tão grande pela poesia e pelos poetas. Se tivesse podido saber que a Academia Sueca acabava de conferir-me um grande prêmio de poesia, era uma verdadeira desgraça não poder contar-lhe. Quem já viajou em caminho de ferro pela noite escura sabe que, às vezes, durante longos minutos, as carruagens deslizam sobre os carris de uma maneira singularmente suave, sem o menor estremecimento. Nem rumor, nem trepidação, transformando-se o surdo murmúrio das rodas em música suave e monótona. Dir-se-ia que o comboio já não corre sobre os carris, mas que se lança no espaço. Pois bem, justamente no momento em que dizia para comigo que gostaria bastante de voltar a ver o meu pai, sucedeu uma coisa semelhante. O comboio pôs-se a rolar de uma maneira tão suave, tão silenciosa, que me pareceu impossível estar ainda sobre a terra. E então os meus pensamentos começaram a divagar. E se fosse ver o meu velho pai ao reino do céu? Parecia-me que já ouvira falar de aventuras semelhantes sucedidas a outros. Por que não se daria o mesmo também comigo? As carruagens continuavam a devorar o espaço, da mesma maneira suave e silenciosa. E fosse qual fosse o seu destino, tinham muito que andar antes de chegar.
Mas os meus pensamentos iam adiante delas. Com certeza, dizia para mim, irei encontrá-lo recostado na sua poltrona, numa varanda aberta para o pátio inundado de sol, cheio de flores e de pássaros, a ler a saga de Fritjof. Ao ver-me, pousará o livro, erguerá os óculos para a testa e virá ao meu encontro. E ouvi-lo-ei dizer exatamente como era seu antigo costume. Bom dia, seja bem-vinda. Vens dar um passeio, não é assim? E como vais tu, minha filha? E só depois de tornar a sentar-se, ele começa a perguntar a si próprio por que viria eu procurá-lo. Espero que não tenha sucedido qualquer desgraça lá em casa, diz de repente. Oh, não, pai, tudo corre bem. E vou contar-lhe a grande novidade, mas detenho-me querendo guardar ainda o meu segredo e faço um rodeio. Vim apenas pedir-te um conselho, digo-lhe mostrando-me muito preocupada. É que estou cheia de dívidas. Receio muito não poder ajudar-te, respondeu o meu pai. Pode dizer-se do lugar onde estou, como dos velhos castelos de Varlon. Há de tudo, menos dinheiro. De resto, não tenho dívidas de dinheiro. Então é muito pior. Mas conta tudo desde o princípio, minha filha. E não é demais que me ajudes, porque a culpa, em princípio, é tua. Lembras-te de quando nos cantavas, acompanhando-te ao cravo, as áreas de Bellman? E de quantas vezes no inverno nos fizeste ler e reler Teiner, Honebar e Anderson? Foi assim que contraí a minha primeira e já tão grande dívida. Pai, como poderei pagar-lhes por me haverem ensinado a amar os contos e os feitos heróicos, a pátria e a vida humana em toda a sua grandeza, em todas as suas fraquezas? A estas palavras, o pai acomoda-se na poltrona e os seus olhos têm uma expressão tão linda e diz: estou bastante contente por ter contribuído para contraíres estas dívidas. Sim, talvez tenhas razão, pai. Mas devo dizer-te que ainda não é tudo. Tenho tantos credores. Pensa em todos esses pobres homens sem pouso que vagabundeiam por Varlon quando eras novo e que passavam o tempo a tocar e a cantar. Devo-lhes as loucas aventuras e as fugas sem conta. E pensa em todas as velhas narradoras de contos que habitam nas cabanas cinzentas à entrada da floresta e que me contavam tantas histórias do Nac, dos feiticeiros e das virgens roubadas pelo Troll. Foram elas, sem dúvida, que me ensinaram a traduzir a poesia da dura montanha e da floresta escura. E depois, pai, pensa em todos os pálidos monges de olhos fundos e em todas as monjas encerradas em sombrios conventos que tiveram visões e ouviram vozes. Sou-lhes devedora, pois servi-me do grande tesouro de lendas que amontoaram. E pensa, finalmente, nos camponeses da Dalecarlia que partiram para Jerusalém. Não lhes devo a ação heróica que me deram a narrar? E não me bastou ter contraído dívidas com os homens, tenho por credora toda a natureza. Aos animais da terra, as aves do céu, as flores e as árvores, todos têm tido os seus segredos para me confiar. Enquanto falo, o meu pai sorri e faz leves sinais com a cabeça, não me parecendo de modo algum inquieto. Bem vês, pai, que todas estas dívidas são um grande fardo, digo-lhe cada vez mais séria. Na terra, ninguém sabe como pagá-las, e pensei que aqui no céu o saberiam. Sim, certamente que o sabemos, diz o meu pai que, segundo seu costume, não parece tomar a coisa a sério. Nós saberemos remediar as tuas dificuldades, não tenhas medo, minha filha. Meu pai ainda não disse tudo. Devo também àqueles que têm enriquecido e cultivado a língua, que forjaram esse belo instrumento e me ensinaram a manejá-lo. E não sou também devedora aos que despertaram ideias e abriram caminhos? Não devo, sobretudo, àqueles que na minha mocidade eram os pioneiros da criação literária,
os grandes noruegueses, os grandes russos. Não estou também em dívida por ter vivido numa época em que a literatura do meu próprio país teve a sua mais bela floração, por ter visto os imperadores de mármore de Rydberg, o mundo poético de Snoilsky, os camponeses de Heierstam, os tipos modernos de Anne Charlotte Grimm e de Ernest Adgran, o Oriente de Heidenstam, a história vivida por Sofia Alcan, as áreas verlandesas de Frodin, as lendas de Levertin, de Thanatos de Hallström, as pinturas dalicarlianas de Kaufhead e tantas outras obras jovens e modernas que incitam a emulação e fecundam o sonho. Sim, tens razão, diz o meu pai. Estás muito cheia de dívidas, mas nós arranjaremos tudo. Creio que não compreendes bem nitidamente como tudo isso é difícil para mim. De certo, não pensaste que estou também em dívida com os meus leitores. Quanto não devo a todos, desde o velho rei e o seu filho mais novo, que pagou a minha viagem de aprendizado ao sul, até às crianças das escolas que garatujavam cartas para me agradecerem. Niels Holgersson, que seria de mim se não tivesse querido saber dos meus livros? E é preciso não esquecer também os que escreveram a meu respeito. Lembras-te do grande crítico dinamarquês que me conquistou amigos por toda parte do seu país apenas com algumas palavras? E pensa naquele que está morto e que temperava sua bebida de mel e vinagre tão sabiamente como nenhum outro o fez antes dele? Pensa em todos os que nos países estrangeiros têm trabalhado por mim. Devo a todos, tantos que me têm louvado como os que me censuraram. Sim, diz o meu pai, que já não parece tão tranquilo, pois começa a compreender que não é assim tão fácil dar-me o conselho. E prossigo. Lembra-te de todos os que me ajudaram. Pensa na minha fiel amiga Esseld, que me abria caminho quando ninguém mais ousava ainda crer em mim. Pensa em todos os que têm protegido meu trabalho, em todas as afeições que tenho encontrado, em todas as honras de que tenho sido cercada. Deves compreender que, se vim até junto de ti, foi para que me ensinasses a maneira de pagar tantas dívidas. O meu pai baixara a cabeça. Já não exibe a confiança que mostrara a princípio. Parece-me de que não será muito fácil ajudar-te, minha filha. Mas enfim, é tudo, não é? Oh, não! Tudo isso eu tenho podido suportar, mas há pior. E é por isso que vim aqui procurar conselho. Não compreendo que possas ter ainda mais dívidas. Mas tenho sim, pai. E revelo-lhe o meu segredo. Nunca acreditarei que a Academia Sueca... E olha para mim e vê que isso é verdade. E então cada ruga do seu velho rosto começa a tremer e as lágrimas afloram-lhe aos olhos. Que direi eu àqueles que assim decidiram e aos que me indicaram para esse prêmio? Porque pensa nisto, pai. Não foi só honra e dinheiro que me deram. Eles tiveram fé em mim, pois ousaram distinguir-me perante o universo. Como poderei alguma vez salvar esta dívida? O meu pai fica um momento silencioso, absorto nas suas reflexões. Depois, enxugando de repente as lágrimas de alegria, bate rudemente com o punho no braço da poltrona e exclama: Não quebrarei a cabeça por uma coisa a que ninguém, nem aqui, nem na terra, poderá responder. Dado que obtiveste o prêmio Nobel, não quero pensar em mais nada, senão em regozijar-me com isso. E esse foi A Lenda de uma Dívida, de Selma Lagerlöf. Vou usar a palavra do final do texto que eu tive que gravar mais 5 vezes. Esse texto é um regozijo. Falei certo? Ah, sim. Falei certo agora? É? Sim, É uma palavra tão estranha, tão difícil de falar. Fala. Regozijo? Você achou fácil. Regozijo. Sim. Opa.
Por que é estranho? Não, eu acho essa combinação de J com Z, assim, bem desafiadora, sabe? Mas eu achei, assim, que é uma grande celebração esse texto mesmo, né? É minha cadeira, tá fazendo barulho de peido. Alguém batendo na porta. Mas é minha cadeira que tá fazendo barulho, pode continuar. Mas então, é digno de uma celebração à altura desse prêmio, né? Achei bem... É muito... Eu acho muito legal esses discursos de vencedores, principalmente o de literatura, né? Eu nunca acompanhei o de outras áreas, eu sempre acompanho o de literatura. E o do Dylan, assim, nossa... Sabia que ia falar sou super isso. fã do Dylan, mas super recomendo ir lá e ouvir, né, o discurso do Bob Dylan quando ele ganhou o Nobel de Literatura. Ah, aliás, eu ia fazer uma coisa. Eu quero que você pesquise ali enquanto eu falo. E o dela aqui, né, também... Lista aí todas as mulheres vencedoras de prêmio Nobel, por favor. Pegue aí no seu... tá sua pesquisa. Pro Google. Tá pra você falar daqui a pouquinho, que eu acho bem interessante a gente trazer, porque ela abriu alas, né, em 1909. Sim. E depois outras mulheres, né, também levaram o prêmio. E é legal a gente falar delas, assim, né, citar o nome pelo menos e o ano em que aconteceu. Porque... Muito legal que a Selma, ela nasceu na metade, né, do século XIX, ela nasceu ali em 20 de novembro de 1858, o nome completo dela é Selma Otiliana Lovisa Lagerlof, e nasceu num local, assim, numa propriedade chamada Malbacka, na província de Värmland, na Suécia. Né? Então, essa propriedade era do pai dela, que era um tenente, né? E esse pai, ele significa muito na vida da Selma. E é a ela que ela constrói, é a ele, né, que ela constrói todo esse texto, né? Então, é bem importante a gente fazer essa contextualização familiar, né? Porque ele foi o cara que educou ela, né? Sim, se chamava Erik. Na verdade, em sueco seria Erik, né? Chamava Erik. Curiosidade, Gustaf. ela também foi a primeira sueca, né? A ganhar o prêmio. A primeira sueca, né? Nunca nenhum outro autor, né? Sueco. Opa, a gente esqueceu de colocar. Havia ganho o prêmio e ela foi a primeira mesmo em duas coisas, né? Não só trazer o prêmio para o país, como ser uma primeira mulher no mundo a ganhar o prêmio. E essa medalha depois, Lucas, que ela ganhou no Prêmio Nobel, durante a Segunda Guerra Mundial, ela doou, né? Ela doou pra Finlândia. Sim. Ou seja... Tava na Segunda Guerra ali, né? Tava sendo invadido. Causas humanitárias ali, porque ela morreu próximo ali, né? A Segunda Guerra tinha eclodido, ela morre em 1940, na Segunda Guerra começa em 39, então ela faz essa doação. Sim, eu vou assassinar a história, mas os historiadores aí, mas tem uma história da Finlândia na Segunda Guerra que eles meio que expulsaram os nazistas lá da Finlândia, que eles lutaram com garra, assim. Legal. E usaram o frio, né, extremo contra os nazistas e conseguiram expulsar as tropas de lá, mesmo com um número muito menor de pessoas. Isso é muito interessante. Essas histórias, assim, histórias que nasceram, né, sob a égide, né, digamos, desse momento histórico, ou durante ou depois, né, são bem curiosas, tem um pano de fundo, assim, a gente falou da bola de sebo, né, bola de sebo de quem? Não consigo me lembrar. Autor homem? Eu volto aqui e já falo. Sim. Mas você encontrou aí os nomes? Sim. Eu tenho aqui os nomes das vencedoras dos prêmios. Então, quer falar? Tá. Então, ela fala ali no começo, né, que ela tá indo de trem pra Estocolmo. Então, pra quem não sabe, é a cidade que sempre acontece a cerimônia do Prêmio Nobel, né? E então, olha só que maluco, em 117 prêmios de literatura que foram dados, apenas 16 foram para mulheres, até hoje, Nossa! Né? Então, 101 para homens e 16 para mulheres. Inclusive a mais nova, né, foi em 2020, que daí foi a Louise Gluck que ganhou. Você quer que eu cite todas as vencedoras aqui ou não precisa? Eu acho legal. Vamos ver se a gente conhece alguma. Tem uma que a gente trouxe no leitura de ouvido já até. A Grazia Deledda, né? Então vamos ir de trás pra frente. Então em 1909, né, foi a Selma Lagerlof de hoje. E depois dela, em 1926, só que a Grazia Deledda ganhou, que é escritora italiana. A gente já tem um conto aqui do leitura que é o fez Mago, dela. Né? O Mago, acho que é o acho que esse é o nome. Muito, muito legal. Daí, em 1928, Sigrid
Undset. Nossa, eu vou assassinar todos os nomes aqui. Foi mal. Em 1938... Confia no seu inglês. Mas que tem de vários países, né? Eu sei. Em 1938, Pearl Buck, dos Estados Unidos. Em 1945, Gabriela Mistral, do Chile. Em 66, Nelly Sachs, da Suécia, novamente. Em 91... Nossa, ficou um hiato gigante aí, né? Em 91, Nadine Gordimer, da África do Sul. Em 93, Toni Morrison. Essa... Nossa... Parece que eu conheço, mas eu não lembro direito. Em 96, daí é Wisława Szymborska, da Polônia. Em 2004, Elfriede Jelinek, da Áustria. Em 2007, Doris Lessing, Grã-Bretanha. Daí, 2009, Arta Müller, da Alemanha. 2013, Alice Munro, do Canadá. 2015, Svetlana Alexandrovna, não vou conseguir nunca pronunciar essa russa? Sobrenome. Não, Belarus. Bielorrússia. Ah, tá. 2018, Olga Tokarczuk, Polônia. Olha o movimento. Tá, termina. E daí a Louise Gluck, dos Estados Unidos, 2020. Que interessantíssimo que quando a mulher, de fato, começou a escrever e publicar, a mulher foi premiada com o Nobel de Literatura. Então, veja de 90 pra cá, né? A grande maioria desses prêmios rolaram ali nos anos 2000 pra cá. Né? Ou seja, quando a mulher começou a ganhar espaço na literatura de fato. Sim, e esse movimento meio que aconteceu culturalmente geral, né? Também a gente vê no cinema muito isso, e também eu acredito, né, que também racial bastante, né? Tá tendo essa revolução cultural, né? De as pessoas olharem mais pra isso, né? Eu adoro trazer, sabe, à luz, assim, os textos femininos que são destaque e que realmente fizeram diferença. Não só personagens femininas, como os textos feitos por mulheres. Né? Então é muito interessante. Então, sim, deixa eu fazer uma correção aqui. Era o Guy de Maupassant, da Bola de Pelo, sim, e não é durante a Segunda Guerra. É a Guerra Franco-Prússia. Bola de pelo, ali. Não, bola de sebo. Bola de pelo, aquilo que os gatos... né? Mas não é da Segunda Guerra, é bem anterior. É outra guerra lá, Franco-Prússia. Lembra aquela outra guerra lá? Muito bem, então vamos pensar que esse texto lindíssimo da Selma começa com o trem sobre os carris, né? E é dali que ela faz essa transposição fantástica. E Lucas, ela foi a primeira mulher, ela fez o romance precursor do realismo fantástico. E começou a escrever esse texto em 1885, se chama A Saga de Gösta Berlings. Gösta Berlings era um religioso, meio perdido nas causas... onde ele estava ali no universo, ele estava meio desnorteado na vida, mesmo sendo um religioso. E ele se une a 12 cavaleiros nessa jornada. E eis que ele se apaixona por uma mulher no decorrer do romance, e é o que dá esse norte, salva esse personagem. E esse texto, ele é uma descrição lírica da vida da Suécia no século XIX, e ela faz uso de muitos mitos e muitas lendas. Por isso que eu abri o episódio falando que ela tem essa imaginação fértil e essa percepção espiritual, e isso a gente percebe nesse texto, né, nesse discurso, que é uma lenda, na verdade, o que ela constrói, tanto é que o nome do livro é o livro das lendas e a lenda de uma dívida. Sim. A lenda de uma dívida, porque ela se reencontra com esse pai morto que significou tanto na vida dela, e é essa transposição fantástica. Naquele momento em que o trem parece que tá flutuando sobre os carris, ela vai pro universo paralelo e trava esse diálogo, esse reencontro com o pai. Sim, se fosse um sonho que ela teve ali na viagem, né? Eu achei muito bonito, assim, quando eu li, eu falei, nossa, isso de fato é um conto tocante, assim, apesar de ser muito real, né, claro que ela colocou toda a sua imaginação e sua fantasia, né, como uma escritora, e também é muito bonito de ver ela no escritório dela, né, ali uma mulher toda arrumada ali em pleno metade do século XIX é quando ela nasce, então ela vive todo esse meados de fim do século XIX e o século XX até também meados do século praticamente, né? Então foi uma mulher que teve uma vida longeva e viveu como escritora. Sim. Como que isso acontece, né? O pai então a educa. Ela era professora, né?
Então, primeiro ela teve essa educação em casa do pai, né? Aí ela se torna mesmo professora. E vai, um período ali ela dá aula em casa mesmo, depois ela vai, sabe pra onde mesmo? Pra Estocolmo. Pra dar aula numa escola. Você não sabe, né? Ela vai pra Estocolmo mesmo, dá aula numa escola. E ela faz várias viagens também ao longo da vida dela. Então, é uma mulher que teve uma independência, né? Falar dessa realidade do berço de onde ela veio. Então, o pai dela, o Henrik Gustaf Lagerlof, era um tenente. E a mãe dela, Louise, era a filha de um rico industrial. Então, o avô dela era um rico industrial. Só que acontece que essa propriedade onde a família mora, né, é Maulaka, né? Coisa assim, não sei se eu escrevi uma grafia aqui meio duvidosa. É difícil mesmo, eles têm dívidas ali e eles acabam tendo que se mudar, é onde ela cresceu, né? E ela faz uma promessa para ela mesma, assim, de conseguir uma independência financeira, ganhar dinheiro para comprar de volta essa propriedade. Que a família toda tem que se mudar de lá, porque não só o pai, mas um dos irmãos mais velhos se envolve com dívidas e tal, problemas, eles acabam tendo que se desfazer dessa propriedade. E daí ela começa essa trajetória mesmo, como professora, daí depois mulher escritora, né, que de fato ela ganha dinheiro, assim, ela fica conhecida mundialmente. E eu até listei aqui, depois dessa saga, que ela começou a escrever em 1885, né, a saga de Ghost Burlings, que é esse religioso aí que eu comentei, tem todos esses mitos e lendas durante o romance. É um romance que deixou ela muito conhecida, e saiu só em 1891, então foi 6 anos trabalhando nesse texto. Mas ela já ficou conhecida quando, principalmente, esse romance, não quando saiu no território sueco, mas quando foi traduzido na Dinamarca. Então daí ela ganhou muito reconhecimento depois disso. Sim. Quer falar alguma coisa? Não, eu posso listar as outras obras? Então daí em 1894 saiu um livro de contos, Laços Invisíveis. Um desses contos se chama, se não me engano, a Penugem. E é um dos mais conhecidos desse livro. Quem sabe daqui mais pra frente a gente possa trazer a Penugem da Selma aqui. Né? Mas também deixou ela bem famosa. Depois ela viaja pra Itália e faz Os Milagres do Anticristo. Esse livro, inclusive, tem uma polêmica social, assim, no entorno dele. Daí ela viaja pro Egito e pra Palestina e faz 2 tomos de Jerusalém, um em 1899 e outro em 1900. Então, ela faz essa virada de fim de século XIX para início do XX, ali publicando Jerusalém, baseado nas viagens. Daí ela cria um clássico juvenil. Como ela era professora, ela pensa em fazer um livro didático de geografia. Ela cria um personagem, é um menininho, que ele encolhe a tal ponto que ele consegue viajar em cima de um gancho. Olha de um ganso. Um gancho. Um ganso. Olha a fantasia e essa espiritualidade mesmo que está presente na obra dela. E esse livro fica tão famoso, é um livro infantil chamado A Maravilhosa Viagem de Niels Holgersson. Ela cita no conto, em um momento ali, quando ela fala, uma das dívidas é todas as pessoas que leram Niels Holgersson, né? É sempre um desafio, né? Porque a gente não é fluente na língua, né? Que se fala na Suécia, né? E a gente tenta ao máximo chegar próximo. Mas enfim, teve muitos nomes ali no meio do texto, né? De autores que ela leu. Eu achei isso incrível, porque todo leitor, eu acho que se sente meio que em dívida, né? Com aquilo que o formou antes. Mas é uma dívida gostosa. E ela reencontra o pai para celebrar isso. Verdade. E retribuir de alguma forma, né? E agradece todo mundo que tava... enfim, muito legal o jeito que ela agradece, né? Dentro da história, assim. E o discurso vira história, né? Então é muito legal. Esse reencontro com o seu progenitor inspirador. E ela começa falando... justamente lembra quando você sentava contar história pra gente? Que é aquilo que acontece no núcleo familiar mesmo, né? Você bota os filhos embaixo da asa e começa a contar história pra eles. E não só histórias que você inventa, que é muito comum, como histórias da própria infância, né? A gente tem uma clássica aqui em casa. Lembra aquela do passarinho, você passando na praça? Você contou pra nossa filha quando ela tinha 1 aninho. Pois é, tudo que eu falo pra ela que remete à minha infância, ela guarda e me conta a história depois. Então, tava indo tomar sorvete, passarinho cagou no meu ombro.
Eu voltei pra casa, tive que trocar a camiseta e tal. Daí sempre que ela vê uma pomba, ela, pai, igual aquela vez que ela fez cocô no teu ombro, né? Não, e mais impressionante é o quanto as histórias marcam, porque você contou, ela tinha recém 1 ano essa história pra ela, Sim, nem dominava a linguagem direito e gravou então a mensagem. A gente associa muito, né, com histórias. Então essa daí do chinelo no bueiro também, toda vez que tem a chuva escorrendo assim, né, no meio-fio, ela, né, pai, que você uma vez perdeu o teu chinelo dentro do bueiro e você chorou. A gente tá falando do poder faz das histórias. Cria historinha, né, e enfim, tudo isso fica, parece que é tatuado na mente, né? Nessa relação familiar, né, pai, filho, vó, neto, neta, enfim... Você falou bem, eu acho que tatua mesmo que você não domine a linguagem, entra pelos 5 sentidos e o que ela faz nesse texto é rememorar isso. Eu achei lindo. E eu me arrepio na hora que ela fala, aquelas que moravam nas florestas, ela não usa o termo bruxa, mas, né, na hora eu já penso numa bruxa morando na floresta, né, que narrava as histórias. E é bem isso mesmo, né, tipo, você fica tão encantado com as histórias ao ponto de viver, né? Através que criança desses livros. Meio que não tem esse limiar, né? De separar, assim. Você conta a história, eles vivem ali, a brincadeira deles eles vivem como algo real, assim. Então esse limiar ainda não tá construído. Então é muito importante, né? Tipo, construir isso enquanto essa mente tá captando tudo, né? Porque nesse texto, ela cultiva um tesouro de lendas da infância dela que refletiu na mulher escritora que ela é, né, que estava ali recebendo esse prêmio. Achei lindo demais. E é bom falar também que esse momento, a literatura da Suécia, como ela mesma usa esse termo, estava em floração, né? Então a gente tinha essa explosão mesmo de vários nomes, né? E ela é um deles, então é maravilhoso a gente poder trazer aqui uma mulher no nosso podcast com esse texto Nobel e apresentar para você, leitor de ouvido. Quem sabe a gente traz outra dela, assim, uma publicação mesmo, né? Que esse é uma mistura do discurso com um conto, né? Mas é uma lenda incrível. Eu li um outro conto dela, isso é um conto mesmo, como é que é? É algo dos imperadores lá. É bem legal, assim, é super divertido, assim. É como se fosse o encontro dos imperadores, né? É uma coisa assim, a tradução do título desse conto. Muito legal, encontrável ali na internet, se você jogar o nome dela lá. O Tesouro, enfim, vai ver. É muito legal, um conto super bacana. Tem um trabalho acadêmico que um professor fez essa tradução em seguida, assim. E vale muito a pena, assim. Realmente é uma escritora de destaque aí no cabedal de literatura. A gente sempre fala, mundial, né, quando traz um escritor, esse vai voltar e tal, mas tem um monte na fila pra voltar ainda. E novos ainda pra entrar, que não, a gente não trouxe. Nossa, tem uma infinidade de autores. Qualquer hora em vez de procurar um novo, dá pra voltar nesses da fila e ir repetindo, né? É verdade. A gente tem costume repetir Machado de Assis e Edgar Allan Poe, mas dá de repetir. Não, Lima Barreto também, a gente já trouxe alguns, mas é que alguns, de fato, tem texto que merece, né? Vir, não tem como a gente não fazer, né? Sim. Então, é isso aí. É isso aí. Essa semana, um texto sem orgia. Falar essa palavra? Quem não escutou os episódios anteriores, teve orgia da semana passada e da semana retrasada também, né? Ai. Esse não teve. Me derruba, Mas sabe quem também gosta de festa, mas não desse tipo? É os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, você entra em apoia.se/leitura de ouvido, que ajuda bastante a gente lá no financiamento coletivo, ajuda a gente, né, continuar fazendo nosso podcast, que muitas vezes é difícil de monetizar de outras formas, né? Então, estamos na luta aí. Pelo apoio, assim, lá no apoia.se/leitura de ouvido, é uma forma de você fazer a gente continuar postando, né? Continuar produzindo nosso podcast. E também tem outra forma de você... Não, eu ia comentar que às vezes as pessoas se dão conta que a gente paga um banco de som internacional, né? Tipo, a gente paga em dólar esse banco pra ter o podcast como é.
tem os equipamentos. Então por que a gente precisa de isso grana? eu vejo que é o de menos, porque o tempo investido é grande também, né? Tipo a nossa hora técnica profissional mesmo. Então tem tudo isso que a gente precisa manter pra continuar postando, né? Manter por isso financeiramente. vai ser uma grande alegria receber o seu Pix no leituradeouvido@gmail.com. Se você não quer fazer pelo site, você pode fazer o Pix diretamente. Isso, Pix diretamente, leituradeouvido@gmail.com. Essa é a chave. E assim como recompensa, você vai entrar aqui dos nossos apoiadores, os nossos produtores executivos aqui no final do podcast, que são eles: Adalberto Machado Santos, Adriana Mairink com a editora Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Betânia Nascimento, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Maria Lúcia Riquivardi, Marcela Machado, Matheus Simon Brum, Nariel Arruda Borba, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da e Luz, Zenilda Ribeiro. Essa nossa lista de créditos aqui do Leitura de Ouvido, incluindo eu, Lucas e você, Dayana, e esses são os créditos da nossa produção, né? Isso aí. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.